Essa semana teve o encontro do G7 na França, que são as 7 maiores economias do mundo, e geralmente eles convidam um país, né? É tradição. Dessa vez eles convidaram o Lula, né? O Brasil. O Lula é a 10ª vez que ele é convidado para participar do G7. O Bolsonaro não foi convidado nenhuma vez. Chupa, Bolsonaro, você nunca vai ser um Lula. Também o cara chamava a mulher de Macron de feia, né? Vê se isso é postura de um presidente da República. Por isso que ele não era convidado para nada. E os bolsonaristas morrem de inveja do Lula, né? Tanto que até esse filme bosta aí do Bolsonaro, eles fizeram porque queriam exaltar o Bolsonaro, né? Que o Lula tem filme, tem tudo, tem um pequeno documentário feito pelo Oliver Stone. Bolsonaro não tem nada, né? O Bolsonaro só é alguém na cabeça de meia dúzia de maluco bolsonarista, que mundialmente ele é um pária. E o Lula foi convidado, né, pelo Macron, foi lá, participou, discursou, né, combateu o imperialismo americano, a tentativa dos Estados Unidos de querer mandar no mundo, tudo isso, ele falou com firmeza. Se fosse o Bolsonaro, acho que o discurso dele ia ser: como presidente do Brasil, eu quero primeiramente, do tocante ao Donald Trump, dizer que eu amo ele. I love you, Trump. Você é lindo, você é bonito, você é cheiroso, mas o amor é heterossexual, tá ok? Que o Bolsonaro até hoje ele é apaixonado pelo Donald Trump. E aí o que acontece, pessoal? Os bolsonaristas pegaram um videozinho aí que eu não baixei, mas é quando aqueles presidentes, os líderes, né, os chefes de estado, se reuniram para tirar uma foto em conjunto. Aí tava lá um cumprimento daqui, um cumprimento dali, e eles falaram que o Trump ignorou o Lula. Olha lá, o Trump ignorou o Lula, porque o Trump cumprimentou todos os presidentes menos o Lula. E o Lula também cumprimentou todos menos o Trump. Na verdade, pessoal, em dado momento do vídeo, a gente vê que o Trump faz assim para ele, ó, a cena, e faz um gestinho de ok, que é o que vocês deveriam fazer no canal, ó. Dá o like, já faz o gestinho aí, ó. Então ele não ignorou o Lula, até porque eu não sei se foi momentos antes ou depois, ele se encontrou com o Lula nos corredores, ele ele cumprimentou o Lula, ainda falou you ok, e as pessoas disseram que o Trump falou na verdade good job. Ok? Good job. Aí, pessoal, depois o Trump foi questionado, né, se ele falou com o Lula. Ele falou que chegou a conversar com o Lula, mas o Lula não confirmou isso, parece que é mentira do Trump. E aí ele falou que o Brasil é um país politicamente difícil, tá? E ele citou que o Bolsonaro Júnior foi preso porque estava liderando nas pesquisas. Primeiro que ele confundiu tudo. Na verdade, ninguém foi preso. O Bananinha, que é o Eduardo Bolsonaro, foi condenado, não preso, tá? Até porque semiaberto não é bem prisão de verdade. E ele nem vai poder cumprir, que ele está lá nos Estados Unidos. E o Flávio não foi preso nem condenado por nada, tá? E também não está liderando nas pesquisas. Dá uma olhadinha que eu vou tecer os comentários sobre isso. No, we did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, Yeah. yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Viram? Então o Flávio não foi preso nem nada e nem está liderando as pesquisas. Então ele confundiu o Flávio com o Bananinha, que está lá no país dele, e chamou de Bolsonaro Júnior. Na verdade tinha que ser no plural, né? Júnior, porque o Bolsonaro tem 4 filhos. E essa história de liderando as pesquisas, pessoal, é mais uma mentira que chegou ao ouvido dele através do clã Bolsonaro. Tá, eles devem encher lá de mentiraiada lá o Marco Rubio e tal, aí depois eles levam essas informações mentirosas pro Trump. Tanto é verdade que o Lula deu uma entrevista, ele rebateu os argumentos do Trump, e o Lula falou: olha, as informações que o Trump tem é da família do Bolsonaro. Ele não conhece o Brasil. Porque eles mentem, então eles devem chegar lá pro Trump: olha, o Brasil não é mais uma democracia, Mr. Trump. Prenderam o candidato líder nas pesquisas. Bom, o candidato líder nas pesquisas é o Lula, tá? Não é nenhum dos filhos do Bolsonaro. E o Flávio, que é candidato a presidente, não aconteceu nada com ele. Só o Bananinha que foi condenado. E você vira, às vezes as pessoas criticam que eu confunda aqui o nome dos dois. Tá vendo? O Trump também confunde. Só que o Trump é pelo excesso de idade, né? Ele já tá meio caduco também. E eu também tô ficando meio caduco também, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar com o canal. Mas enfim, brincadeiras à parte, vocês veem que o Trump está completamente equivocado e ele não sabe nem quem é quem da família Bolsonaro. É como quem não estivesse nem aí, tá?
E o Lula rebateu ele, e o Lula falou, olha, não precisa gostar de mim, pode gostar do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, mas eu quero que respeite o Brasil e as eleições do Brasil. Que eles não se metam aqui, assim como a gente não se mete com as eleições deles. Dá uma olhadinha o Lula falando. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Viram? E o Lula citou, pessoal, criticando o Trump, que o Trump fala que quer combater o crime, mas fica protegendo brasileiros que estão lá que cometeram um crime. Ele citou explicitamente o Ramagem. Então o Lula está sendo certo, está fazendo certo. Joga para a imprensa mundial para eles verem. Pô, o cara quer combater o crime, mas tem vários brasileiros que estão lá criminosos, ele não deixa soltar. Ele até mencionou que o Ramagem foi preso e depois mandaram soltar. Então o Lula está certo, tem que bater mesmo. Quem sabe aquela cabeça laranja se toca, entendeu? E começa a mandar a brazucada que está lá para aqui de volta para o Brasil. Então, parabéns ao Lula. O Lula também se encontrou com o Zelensky, tá? Tiveram uma reunião, foi muito boa, segundo o Zelensky. O Lula também falou que foi boa. Que o Lula está ajudando a criar alternativas para acabar com o fim da guerra da Ucrânia. Então, o Lula foi solidário à Ucrânia, falou que vai marcar também uma outra reunião só com a Ucrânia, né? Para eles discutirem assuntos. E o Zelensky gostou muito. Lembrando que o Zelensky vivia atacando o Lula, criticando o Lula, falou que o Brasil já estava fora do jogo. Mas ele vê que o Lula é uma figura importante mundialmente, né? O Lula é praticamente um novo Mandela. Um cara que foi preso, saiu e voltou a ser presidente. Só que o Mandela não. O Mandela ficou quase 30 anos preso e se tornou presidente. Mas é um ícone, né? A pessoa que está combateu o sistema de verdade foi o Lula, não o Bolsonaro. E ele sabe que o Vladimir Putin tem muito mais respeito até pelo Lula, né? Eles já se ligaram algumas vezes. Uma vez o Putin ligou para o Lula para falar de outro assunto, né? Então ele está tentando ver no Lula uma esperança, né? Para findar essa guerra. Se bem que a Rússia não está com essa bola toda não, pessoal. Esses dias a Ucrânia atingiu a terceira maior refinaria de petróleo da Rússia, tá? Que causou um prejuízo enorme e interrompeu o abastecimento de combustíveis para uma parte da Rússia, inclusive Moscou. Então a Ucrânia continua resistindo bastante, tá? Já o Trump, ele entrou num puta mal-estar com Israel, né? Porque ele já tinha ofendido Netanyahu, usou palavrões, xingou ele, falou que ele era um maldito louco, né? Que é fucking em inglês. Are you fucking crazy? E agora, durante essa cúpula aí do G7, ele foi questionado sobre a relação com Israel. Ele falou que era melhor que a questão do Hezbollah, ali no Líbano, fosse cuidada pela Síria. Ele falou, melhor que Síria cuide disso, Síria tem mais capacidades que Israel. O que ele está fazendo? Ele está praticamente humilhando Benjamin Netanyahu em público, dando a entender que o Netanyahu não sabe lidar com a situação, e tem melhor que a Síria controle. Lembrando que o presidente da Síria é um ex-jihadista, tá? Aqui, ó. Olha o que o Trump falou. Vou falar com a voz do Trump, já que as pessoas gostam. Você não precisa demolir um prédio de apartamento toda vez que estiver procurando por alguém, afirmou o Trump. Se Israel não consegue fazer o trabalho sem matar todos os outros, ele, que aqui é o Ahmed al-Sharaa, presidente sírio, fará o trabalho. Então a proposta do Trump para a intervenção síria no Líbano é irreal, embora ele tenha se aproximado do presidente sírio, um ex-jihadista sunita, e é mais um soco. Essa sirene infernal, pessoal. Aqui é complicado. Acho que reduziu um pouco. E é mais um soco no estômago de Netanyahu. Então aqui a reportagem fala que ele, de certa forma, ele está humilhando o Netanyahu. E nós não podemos negar que o Trump tem um ponto a seu favor, né? Que ele não está totalmente errado. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: se Israel não consegue prender um terrorista sem explodir um prédio inteiro e matar todo mundo, então é melhor tirar Israel da jogada. Vocês concordam com a fala do Trump ou não? Porque eu tenho a impressão que a maioria dos meus seguidores concorda, porque eu já ouvi críticas desse tipo aqui a Israel, dos seguidores do meu canal, tá? Inclusive o Trump, quando ele entrou na guerra, essas sirenes, aqui é complicado, pessoal, me ajudem a mudar de apartamento, pessoal, faça um pix aí pra mim comprar uma casa nova, inclusive amanhã é meu aniversário, viu? Já vão preparando aí fazer um pix de aniversário pro Ronaldo, tá? Amanhã, 47 anos. Enfim, voltando ao assunto. Quando o Trump começou essa guerra, foi em parceria com Israel, com a conveniência dos dois países. Só que quando ele encerrou a guerra, ele não comunicou Israel, ele não falou do acordo, não foi nem sequer apresentado os pontos que foram discutidos para o fim da guerra.
Então, analistas estão comentando que isso aí já foi uma grande humilhação para o Netanyahu, que ele nem sabia o que tinha sido acordado e está lá o Irã e Estados Unidos negociando sem a participação de Israel. Inclusive o Trump vai ter que pagar uma indenização para o Irã, viu? Ele concordou com isso. Eu não sei o valor de cabeça agora, mas é uma indenização milionária pela guerra. O Trump perdeu quase todas as bases do Oriente Médio que os Estados Unidos tinham, perdeu a confiança dos países do Golfo Pérsico, que achavam que os Estados Unidos iriam protegê-los em caso de guerra, perdeu milhões de dólares, ou bilhões, perdeu soldados, aumentou o preço da gasolina, e tudo isso por uma guerra inútil, que no final ele acabou se rendendo. Ou seja, essa guerra foi vergonhosa para o Donald Trump. Ainda teve que sair sozinha, porque se depender de Israel, Israel não quer parar a guerra. Inclusive a Hillary Clinton, né, que era a mulher do Bill Clinton, já foi candidata a presidente, inclusive ela perdeu para o Trump. Que nem eu falei para vocês, o Trump só ganha de mulher, já notaram? Ela falou que na época do governo do marido dela, Israel fazia uma pressão tremenda sobre o governo do Bill Clinton para começar essa guerra com o Irã. É que o Bill Clinton não caiu na conversa do Netanyahu, já o Trump caiu. Mas o próprio Trump viu que foi uma furada, os americanos foram humilhados, é um Vietnã 2, né, que eles perderam, tiveram que se render, e agora o Trump começa a humilhar o Netanyahu, parece que ele se voltou contra ele. O Netanyahu ainda tenta minimizar, fala que não tem nada demais, são só conversas entre diplomatas, chefes de Estado, mas o fato é, ele está dando um chega para lá no Netanyahu. E ele querer colocar o presidente da Síria para controlar o Hezbollah em vez de Israel, além de ser humilhante para Israel, que também seria o certo, né, o país é a Síria, né? Além de ser humilhante, né, para o Netanyahu, para Israel, que o Netanyahu também já tem uma série de acusações lá no Israel, tá, de corrupção a outros crimes, além de enfraquecer ele politicamente, pessoal, se o Trump determinar que a Síria controle o Hezbollah e não Israel, e Israel voltar a atacar a Síria como eles têm feito constantemente, aliás, Israel está atacando o Líbano, tá? Estou confundindo aqui os países. Aqui Israel está atacando ali o Líbano e o Trump quer que a Síria controle isso. Mas se Israel persistir nessa de ficar atacando o sul do Líbano ali, o tempo todo, jogando bomba e querendo, como o Trump diz, destruir um prédio inteiro, aí será que os Estados Unidos vão intervir para fazer prevalecer a determinação do Trump? Eu determinei que o presidente da Síria controle essa região. E aí, o que ele vai fazer se Israel atacar? Ele vai mandar um porta-aviões lá para combater Israel? Não duvido, pessoal. Na política os jogos mudam, as posições mudam, tá? Mas o Trump, sei lá, ele deu uma dura no Netanyahu que eu não sei nem mais o que dizer. Mas é uma meia-verdade isso daí, pessoal, né? Porque você tem que destruir um prédio todo para pegar um terrorista, tem que matar toda a população. Então essa guerra foi um pouco exagerada também, tá na hora de acabar também. Comente aí se vocês concordam com a fala do Laranjão ou não, tá? Se eu confundir aqui o Líbano com Síria, vocês perdoem, tá? É que eu falo assim espontâneo, não tenho roteiro, não teria nem onde ler um roteiro, senão eu ia ter que fazer um vídeo lendo assim, ó. Então às vezes minha cabeça confunde um nome com outro. Mas até o Laranjão tá confundindo o Flavinho com o Dudu também, né? Enfim, a gente depois de uma idade, parece que a gente perde um pouco, a gente vai ficando um pouquinho mais confuso. O Lula não chamou uma vez a Janja de Marísia? Acontece, tá? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like e considere atualizar a página para ver se o like ficou, que o YouTube está removendo likes inscrito. Aproveita a ver se você está inscrito mesmo no canal. Quem quiser pode entrar no grupo de WhatsApp, está aqui na descrição, e tem 2 listas de aviso, tá? Cada vez que eu faço um vídeo novo eu coloco lá, porque o YouTube não avisa todo mundo. Quem quiser colaborar com o canal, tem o QR Code, tem Pix aqui na descrição. Pode também dar uma ipada no vídeo, compartilhar nos grupos e deixar um comentário, tá, pessoal? O comentário ajuda bastante a dar engajamento. Eu não consigo ler todos os comentários quando tem muitos, tá? Porque às vezes tem vídeos aí que sobem mais, tem mais views, aí eu não dou conta de ler todos, é humanamente impossível. Mas eu tento ler a maioria ou dar um joinha pelo menos, tá? E agradeço as pessoas que comentam. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui, até a próxima.